Queridos irmãos, nós vamos continuar neste momento a exposição do livro de Levítico, capítulo de número 7. Nós hoje iremos até o final do capítulo 7. Levítico, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. E eu farei a leitura nesse momento apenas do verso 11 até o verso de número 15. E o restante do nosso texto nós iremos ler no decorrer da exposição. Levítico capítulo 7, do verso 11 até o verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: essa é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, como com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício da sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a liberdade de lermos a Escritura publicamente, com as nossas portas abertas, de podermos te louvar e podermos falar contigo por meio das nossas orações. E neste momento do culto, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a exposição da tua palavra. E nós clamamos ao Senhor que a aplicação da tua palavra encontre guarida no coração de cada servo teu aqui. E que, ao entendermos a tua palavra, sejamos motivados a agirmos e a vivermos segundo os teus ensinamentos. Pai, essa oração que nós fazemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos na segunda parte dessa exposição, deste grande bloco. Então, há 3 domingos, na verdade, reverendo Mauro iniciou a exposição, tivemos o aniversário da igreja. Essa exposição seria semana passada, mas por uma questão de saúde não conseguimos. E hoje nós estamos encerrando a exposição iniciada pelo reverendo Mauro. E vocês vão se lembrar, né, que seria todo o bloco, né, desde o capítulo 6, verso 8, até o verso 38, verso 7. Então, o reverendo Mauro decidiu dividir essa exposição. E a minha esperança e expectativa é que ela não seja meio a meio, porque a primeira parte deu 58 minutos. Então, vamos para a segunda parte agora. Quando nós olhamos para esta estrutura aqui apresentada, os capítulos de 1 a 7, eles vão encerrar este primeiro grande bloco do livro de Levítico, que está falando a respeito dos sacrifícios. Então, se você olhar para o livro de Levítico, desde o capítulo 1 e caminhar até o capítulo 7, você vai ver especificamente as orientações sendo dadas de como os sacrifícios deveriam ser feitos. Você chega até o verso 7 do capítulo 6, você vai ver Moisés recebendo do Senhor o sistema sacrificial como um todo, como deveria ser feito, quais eram as ofertas que deveriam ser entregues, quais seriam os objetivos de cada uma destas ofertas. Quando nós chegamos, então, no capítulo 6, nós vamos lidar com essa estrutura que nós estamos chamando de liturgia do tabernáculo. E no capítulo 6 nós temos a prática, a vida cristã sendo desenvolvida ali pelo sacerdote. Então, até o capítulo 6 nós recebemos, esta é o sacrifício de oferta queimada, e você então vai dar lá do animal, vai pegar esse animal, vai cortar este animal, vai separar os pedaços desse animal, e esse animal vai então ser
oferecido ao Senhor, vai ser queimado, o sangue vai ser aspergido, e nós vimos essa sequência sendo trabalhada com algumas alterações de sacrifício, de oferta por oferta. E quando nós chegamos nas leis, agora nós vemos a ação, nós vemos como o sacerdote deveria então agir e como deveria, na sua prática, desenvolver o sistema sacrificial. Então, a primeira parte do texto de Levítico capítulo 6, verso 8, até o verso 10 do capítulo 7, nós vimos na semana passada que o desenvolver do sacerdócio, ele iria envolver algumas ações. E nós vimos que o primeiro aspecto importante para o desenvolvimento da vida diante do Senhor é exatamente a importância da presença do Senhor no meio do povo. Então, os sacrifícios eles eram feitos para que o povo pudesse estar diante do Senhor, estar na presença do Senhor. Nós vimos ainda que as leis e os sacrifícios eles eram dados para um aspecto de santificação. E Deus era quem santificava o elemento sacrificado. Deus era quem trazia o aspecto do ser santo. No desenvolvimento sacerdotal, nós vemos que precisava ter consagração. Animais precisariam ser entregues e partes específicas dos animais deveriam ser oferecidas ao Senhor, e nós vamos ver algumas delas com mais detalhes hoje. E nós vemos ainda que Deus é quem providenciou o sacrifício, e por meio do derramamento do sangue, nós somos livres do pecado. E por meio do derramamento do sangue, nós somos livres da culpa. Então, quando nós olhamos para a estrutura das leis a respeito das ofertas, nós vamos ver que elas têm ações que são práticas no viver cristão diante do Senhor. E essas leis, elas também nos ensinam a como nós devemos viver diante de Deus. Hoje nós não temos mais esse sistema sacrificial estabelecido do sacerdote que vai lá oferecer o animal, queimar o animal, aspergir o sangue e fazer todo este rito. Mas nós, como vimos na semana passada, todos nós recebemos, por meio daquilo que Cristo fez na cruz por nós, esta capacidade de exercermos o sacerdócio diante do Senhor. E algumas coisas nós precisamos observar neste viver cristão, neste entender que somos sacerdotes do Senhor. E precisamos nos aproximar diante do Senhor, e precisamos estar diante do Senhor. E essa segunda parte do texto, ele vai trazer alguns aspectos que vão ser práticos em relação ao nosso viver, e eu quero destacar esses aspectos práticos. Então, o primeiro deles, nesse trecho que nós lemos no início do sermão, vai mostrar que ao vivermos a vida cristã diante do Senhor, ao vivermos a vida cristã como sacerdotes do Senhor, nós precisamos desenvolver gratidão. Olha que interessante o nosso texto, quando ele vai trabalhar a ideia das ofertas pacíficas, as ofertas que eram entregues exatamente para estabelecer esta paz entre Deus e o povo, essas que são ofertas voluntárias. Se você olhar o texto, ele vai repetir por 4 vezes a expressão e a ideia de que deveria ser feito com ação de graças. Essa oferta pacífica era uma oferta de gratidão. E a ação de graça estava demonstrando no ato de sacrificar um animal, a gratidão do adorador diante do Senhor. E é interessante quando nós olhamos para esta oferta pacífica, nós vemos aqui que ela não tem aquela discriminação do animal, ela é uma oferta mais ampla. Uma oferta que todos poderiam dar ao Senhor. Ela não exigia o mesmo nível de santidade que a oferta queimada exigia.
Porque ela não era uma oferta oferecida ao Senhor pelo pecado. Sangue não precisava ser derramado. Era uma oferta de gratidão pelo que Deus estava fazendo e pela maneira como Deus estava conduzindo todas as coisas. E quando nós olhamos para esta oferta, nós vemos essa oferta sendo dividida aqui em dois grupos, né? O ofertante ele poderia entregar ali um pão com fermento ou um pão sem fermento. Mas nesse processo de desenvolver comunhão com o Senhor por meio da oferta pacífica, demonstrando a gratidão, nós vemos algo diferente de outras ofertas. Aqui o ofertante e o sacerdote, eles participavam comendo da oferta juntos. E queridos, quando nós olhamos para o desenvolvimento da vida cristã, muitas vezes nós nos esquecemos de desenvolvermos corações gratos ao Senhor. Talvez por não termos uma lei aqui válida que exija de nós o ofertar um pão com fermento ou sem fermento, que esse processo seja ali dividido, nós nos esquecemos de Deus. Na última mensagem, o reverendo Mauro lembrou que muitas vezes nós somos desleixados no nosso viver cristão. E o principal símbolo desse desleixo, a principal amostra desse desleixo, é a maneira como nós nos esquecemos de Deus. A maneira como nós nos esquecemos que nós vivemos todos os nossos dias diante de Deus. A maneira como nós nos esquecemos que tudo aquilo que nós temos foi dado por Deus. A maneira como nós nos esquecemos de nutrirmos corações gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e olhamos para as epístolas de Paulo, nós vamos ver Paulo repetidamente escrevendo ali aquelas igrejas, e ele diz, olha, vocês precisam aprender a ter alegria no Senhor, vocês precisam aprender a ter um pensamento no Senhor. E quando ele chega lá em Filipenses, ele olha e fala assim, olha, vocês precisam aprender a se contentar com aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E ele vai dizer assim, olha, eu já tive experiência de todo jeito. Mas eu aprendi a ter o coração grato ao Senhor. O autor aos Hebreus, ele vai trazer essa mesma ideia. De que nós devemos exercer contentamento ao Senhor. Ele vai dizer, olha, tendo o que comer, o que vestir. Se contente. Se contente. E muitas vezes nós vivemos e exercemos o nosso sacerdócio diante do Senhor com corações amargurados, com corações insatisfeitos, com corações ingratos. Para termos comunhão com o Senhor, que era o objetivo da oferta pacífica naquele momento, aquele povo precisava ter gratidão. Precisava ofertar ao Senhor com ação de graças. Nós não podemos nos esquecer que nós vivemos na presença do Senhor. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor, Ele não está mais no Santo dos Santos ali, e a sua presença só pode ser acessada pelo sumo sacerdote. O véu se rasgou. E por meio do sacrifício de Cristo, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. E por isso, ao vivermos a vida cristã, devemos desenvolver gratidão. Devemos desenvolver contentamento no Senhor.
Mas o texto ele continua a partir do verso de número 16, ainda falando sobre a oferta pacífica. Ele vai dizer: e se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou de gado impuro, ou de qualquer réptil impuro, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Queridos, quando nós olhamos para a prática do sistema sacrificial, o desenvolvimento da vida de devoção daquele povo diante do seu Deus, eles deveriam viver em pureza. E hoje nós vivemos essa luta para desejar a pureza associada à devoção. E muitas vezes nós não associamos os dois. Muitas vezes nós nos esquecemos da importância e da necessidade de vivermos em santidade diante do Senhor, de maneira pura, de acordo com os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, porque estamos diante dele. Queridos, quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós vamos ver este livro que está sendo dedicado a ensinar o povo de Deus a observar os limites entre as coisas que eram puras e as coisas que não eram puras. E ter essa distinção clara entre estes dois elementos, pureza e impureza, era importante, porque Deus estava ensinando o seu povo o que ele queria e como eles deveriam viver de forma diferente das outras nações e dos outros povos. Queridos, quando nós olhamos aqui para o verso 21 do texto, ele vai deixar bem claro e vai dizer: olha, se alguém tocar em algo impuro. E aqui talvez venha a pergunta, né, pastor, mas o que é isso? O que é impuro? O que não é? Eu defino? Quem que define? Quem que estabelece esse princípio? E nós poderíamos dizer assim: olha, se uma pessoa tocar alguma coisa que o Senhor Deus proibiu que não deveria ser tocado, isso era uma coisa impura. O próprio Deus estabelece pureza e estabelece impureza. E o texto vai dizer então que ao comer da carne do sacrifício, ele traz impureza para a adoração. Ele traz impureza para este momento de devoção no meio do povo. Querido, você veio hoje, alguns chegaram aqui 8 horas da manhã, outros chegaram já para o culto, alguns chegaram um pouco antes das 8. O quão preocupado você estava com a sua pureza ao se reunir com o povo de Deus para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Provavelmente nenhum de vocês, ao vir para a igreja, encontrou um cadáver e foi lá e pôs a mão no cadáver e veio para a igreja adorar, e agora você está impuro por causa desse passar a mão nesse cadáver.
Provavelmente isso não tenha acontecido. Mas eu vou dizer que provavelmente você quebrou uma das leis do Senhor, você desobedeceu um dos mandamentos do Senhor. Você tem acesso à presença do Senhor, confiado no poder do sangue de Jesus Cristo que foi derramado numa cruz, que nos purifica de todo pecado. A pergunta é: como anda a sua confissão diante de Deus? Como anda a sua disposição de viver em santidade diante do Senhor? Você está fazendo aqui uma oferta voluntária de estar no culto público junto com os irmãos? E como anda a sua pureza? Como anda a sua vida de santidade? Quando você olha lá para o verso de número 18, você vai ver que o Senhor ele estabelece ali um princípio, ele vai dizer, olha, no verso anterior ele diz, olha, se sobrar da carne do sacrifício, você pode comer até o próximo dia. Mas você não pode comer no terceiro dia. E a ideia, o conceito é que aquela carne ao terceiro dia, ela já estaria podre. Ela já estaria podre. Ela já estaria imprópria para o consumo. E o Senhor disse que aquela prática era uma prática de impureza. E ao fazer isso ao terceiro dia, o texto vai dizer que o sacrifício, ele é nulo. O sacrifício se torna nulo. E a pessoa então vai comer a sua própria iniquidade. Queridos, quando nós, como adoradores do Senhor, não nos preocupamos com a pureza, nós prejudicamos o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, mas nós atrapalhamos o povo de Deus na adoração e na comunhão com o Senhor também. E talvez você olhe e fale assim, pastor, então beleza, a partir de domingo eu não virei à igreja, porque eu não vou conseguir ser puro. A partir de domingo que vem, o Senhor não suba nesse púlpito, porque o Senhor não vai conseguir ser puro. Não conseguirei até que Cristo volte e eu vá para o lugar onde não há mais pecado. Mas eu tenho um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento da vida cristã que me traz pureza. Obediência à lei de Deus. Na verdade, são dois. E confissão de pecados. Queridos, nós estamos diante da mesa do Senhor e nós vamos celebrar a ceia do Senhor logo mais. E vocês têm ouvido isso aqui mensalmente, né? Que você não deve se abster da ceia do Senhor se você tem algum problema com outra pessoa. Que você tem algum pecado que você não conseguiu resolver. Mas você deve ter a disposição e a prontidão para resolver o problema, a prontidão e a disposição para confessar o seu pecado, para que então você venha a participar da mesa do Senhor. E se você não fizer, se você não abandonar a prática do pecado, se você não resolver o conflito, você está tomando maldição sobre você. Isso é sério. Isso é muito sério. Deus nos chama para a santificação. E quando Paulo vai falar sobre isso aos Tessalonicenses, ele vai dizer que o desenvolver da santificação é nos livrarmos da impureza e da imoralidade sexual. É sermos obedientes ao Senhor.
É vivermos de acordo com os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Ele determina o que é puro e o que é impuro. E quando nós estamos diante da sua presença, oferecendo ações de graças, nós devemos ter clareza da importância de vivermos vida pura, vida de santidade. E viver vida pura, viver vida de santidade, é uma resposta ao viver a gratidão ao Senhor. Se eu sou grato ao Senhor, eu preciso demonstrar a minha gratidão por meio de um viver puro. Queridos, quando nós continuamos o texto, ele vai dizer no verso de número 22, o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. Olha que interessante, quando nós olhamos o verso de número 21, ele termina dizendo: olha, aquele que viver nessa impureza, ele será eliminado do meio do seu povo. E quando nós chegamos no verso de número 27, nós vamos ver o mesmo alerta. E aqui, quando olhamos para a estrutura do texto, nós vemos o Senhor proibindo o povo de comer gordura e sangue. Nós já tivemos uma exposição sobre isso, então você pode voltar às nossas exposições em Levítico e você vai achar sobre a oferta. E quando o Senhor proíbe o povo de comer gordura e de comer o sangue. E aqui nós precisamos entender que ao fazermos isso, né, quando o povo fazia isso, eles estavam vivendo em reverência ao Senhor. Eles estavam reverenciando o Senhor por meio dos meios estabelecidos pelo próprio Deus para a expiação dos pecados. E aqui, basicamente, resumindo tudo aquilo que já foi visto, eles não poderiam comer da gordura, porque a gordura ela é considerada um aspecto importante, algo precioso. E a gordura do animal deveria ser oferecida ao Senhor, porque era considerada a melhor parte do animal. E é interessante quando aqui nós vemos a lei a respeito do não se comer a gordura do boi, nem do carneiro e nem da cabra. O Senhor está dizendo, olha, todos aqueles animais que estão prontos para serem sacrificados ao Senhor, eles devem ser sacrificados e santificados ao Senhor. E ele diz, de maneira nenhuma vocês vão poder comer a gordura desses animais, mesmo que esses animais não tenham ido para o tabernáculo serem oferecidos para Deus. Mas ele olha e diz assim, no caso da gordura, você pode usar para outras coisas. Então eles poderiam usar a gordura para fazer óleo, sabão e qualquer outra coisa. Mas eles não poderiam comer. Mas quando a gente olha para o sangue, o texto vai dizer que, de maneira nenhuma, em qualquer das suas habitações, seja sangue de ave, seja sangue de gado, não poderia ser consumido. E a ideia é que o sangue, ele representa a vida. E a vida, ela pertence toda ao Senhor. Aquele povo vivia em reverência
ao sangue do animal que era sacrificado. Eles tinham respeito por aquele sangue. Nós precisamos pensar o quanto de respeito e reverência nós temos tido pelo sangue de Cristo que foi derramado numa cruz em nosso lugar. A vida que foi nos dada por meio do cumprimento de todos os sacrifícios que Deus ordenou em Cristo. E talvez para ficar claro, aqui nós temos duas ordens dadas por Deus. E eu posso dizer que para você viver em reverência diante do Senhor, você deve viver em obediência. O sinal de respeito era a obediência ao não comer da gordura e não comer do sangue. Quando eu vivo em reverência diante do Senhor, quando eu vivo em respeito diante do Senhor, eu devo viver em obediência. E aqui nós vemos o alto preço da desobediência. Aquele que desobedece o Senhor, o texto diz que ele é eliminado do meio do seu povo. E aquele que desobedece na gordura, no sangue, eles são eliminados do meio do povo de Deus. Eles são excomungados do povo de Deus ao desrespeitarem as leis de Deus. Muitas vezes não temos esse mesmo zelo. Muitas vezes nos acostumamos e normalizamos tanto a determinados pecados que nós nos esquecemos que ao desobedecermos a lei de Deus, nós deixamos de ter comunhão com Ele. Ao desobedecer a lei de Deus, nós deixamos de viver em reverência diante do Senhor. Então devemos viver com gratidão, devemos viver com pureza, devemos viver em reverência ao Senhor. E o texto nos apresenta que devemos viver confiados na provisão de Deus. Verso 28. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote, como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isso é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Queridos, esta lei mostra na ação, na vida do sacerdote, que quem sustentaria aquele que estava servindo ao Senhor era o próprio Senhor. O Senhor, ele providencia o sacrifício, e de uma parte do sacrifício da oferta pacífica é tirada então o sustento, a provisão para Arão e a sua casa, Arão e os seus, a sua família.
E é interessante quando nós olhamos para esta prática, para esta ação, nós vemos o Senhor zeloso, cuidando daquele que estava servindo, que estava dedicando a sua vida para o serviço. E Arão então vai receber o peito, vai receber a coxa, e essa vai ser a sua porção. Queridos, a grande maioria de vocês sabe, eu venho de Minas, uma cidade minúscula no sul de Minas. E morei lá por 17 anos, e os meus pais tinham o costume de receber os seminaristas, os pastores, os missionários. Então, quase todo final de semana tinha alguém em casa para almoçar. E, normalmente, o almoço de domingo era macarronada e frango assado. Normalmente era macarronada e frango assado. E eu aprendi, claro que em alguns momentos a duras penas, que eu não deveria comer nem a coxa e nem o peito. Não era porque meus pais estavam observando o Levítico, né? Mas é porque aquelas eram as duas porções mais salientes do frango. Seriam as porções mais gostosas. E eles olhavam e falavam assim, primeira visita. Ela vai pegar lá a coxa e o peito. E que alegria, né? Depois, quando vem só coxa e sobrecoxa, você só compra isso, né? Bem mais fácil. É bem melhor. Mas eles olhavam e falavam assim, não, isso aqui é para o pastor, olha, isso aqui é para o missionário, deixa eles comerem. Depois você come a asa, você vai lamber as canelas do frango, fica tranquilo, vai sobrar. E queridos, quando eu olho para essa ação aqui, eu vejo o Senhor cuidando do sacerdote e dizendo ao sacerdote assim, olha, você vai receber partes que irão te sustentar. A melhor parte é do Senhor, a gordura e o sangue pertencem ao Senhor. Mas o sacerdote recebe aquilo que seria necessário para o seu sustento. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Que Deus é aquele que dá aquilo que é necessário para o nosso sustento. Muitas vezes no caminhar, no viver a vida cristã, nós nos esquecemos que o Senhor é aquele que sustenta aqueles que o servem. E é interessante quando nós olhamos para o sistema sacrificial, estabelecido pelo próprio Deus. Nós vemos ali que o Senhor, Ele não precisa que nós separemos algo para sustentá-lo. Porque assim como Paulo lembra os atenienses lá em Atos, no capítulo 17, o Senhor não precisa de nada que venha das nossas mãos. Mas nós precisamos daquilo que vem da mão de Deus. Assim como o Senhor sustentava os sacerdotes, Ele continua nos sustentando no dia de hoje. Assim como o Senhor continuava sustentando aqueles que se dedicavam ao seu serviço, Ele continua nos sustentando quando nos dedicamos ao seu serviço. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Paulo falando sobre isso algumas vezes. E no texto que nós lemos na nossa liturgia, nós vimos isso lá em Tessalonicenses, quando Paulo lembra aquela igreja, ele diz assim, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Queridos, há pessoas que vão receber o sustento da igreja e o cuidado da igreja. Nós temos os pastores, nós temos os nossos missionários. E o sustento deles
A provisão deles vem do Senhor por meio de vocês. Hoje na nossa assembleia, né, louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos tido de contribuir significativamente com missões, mas ainda é muito pouco daquilo que ainda podemos fazer. O Senhor sustenta aqueles que o servem. Você tem servido ao Senhor? Você tem se dedicado à obra do Senhor? Você é chamado para ser sacerdote. Você é chamado para servir ao Senhor de diversas maneiras, mas o tempo todo. Você tem descansado sabendo que o Senhor é aquele que vai trazer a provisão, ou você tem vivido os seus dias angustiado, ansioso, desesperado, correndo atrás do seu sustento, esquecendo-se que o Senhor traz o sustento. O sacerdote não ficava de braços cruzados esperando o pão. Assim como você não deve ficar de braços cruzados esperando aqui o peito e a coxa. Mas você precisa treinar o seu coração a depender do Senhor e da provisão do Senhor. Cristo, ao falar sobre isso, ele diz assim: olha, aqueles que vivem desesperados por aquilo que vão comer, beber ou vestir, são os ímpios, que não temem ao Senhor. E ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o seu Pai Celeste sabe daquilo que você necessita. Mas como sacerdotes, nós precisamos servir, confiados na provisão de Deus. O texto termina fazendo um resumo dessa primeira sessão e desse grande bloco do capítulo 6, verso 8, até o verso 36 do capítulo 7. E ele vai dizer assim: esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou os filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Aqui, queridos, nós encerramos a primeira parte. A partir do capítulo 8, nós vamos ver o sacerdócio, como o sacerdócio funcionava, como os sacerdotes deveriam viver diante do Senhor e como deveria ser o seu sistema sacrificial. O Senhor nos dá a sua lei. O Senhor estabelece o sistema sacrificial e o Senhor estabelece o sacrifício. E, queridos, todas essas ofertas foram satisfeitas em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez, nós somos capacitados a vivermos. E nós devemos viver a nossa vida desenvolvendo contentamento no Senhor. Seja contente, satisfeito. Não com as posses materiais que Deus tem te dado, isso é motivo de gratidão. Mas nós precisamos ser satisfeitos com o Senhor. O Senhor deve nos satisfazer, mesmo que não tenhamos nada, mesmo que passemos boa parte da vida por fases difíceis e de sofrimento. Nós devemos descansar, sabendo que o Senhor que nós servimos é presente. E nós estamos o tempo todo na sua presença. Então, quando o seu coração tender
a murmuração, a reclamação, quando a sua mente, ali, no fim do dia, tender a murmurar, a reclamar, a não ver satisfação e alegria nos seus dias, lembre-se que Deus fez por você algo que você não pode fazer. Fez por você algo que ninguém pode fazer. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que a situação esteja crítica, o Senhor nos deu o seu Filho. E nós devemos descansar nele. Segundo, nós precisamos nos lembrar que somos chamados para vivermos vida santa. Nós somos chamados para vivermos vida santa. E o sistema sacrificial, ele nos ensina que esta vida santa, ela vai ter duas características. Uma característica pessoal. Nós temos as ofertas que são para o pecado específico do indivíduo. Mas nós também temos ofertas que mostram um sacrifício para que o povo viva diante do Senhor. E a nossa santidade nós desenvolvemos individualmente. E nós a desenvolvemos comunitariamente. Nós vamos desenvolvê-la comunitariamente agora, participando da ceia do Senhor. Mas nós desenvolvemos a nossa santidade comunitária ao cuidarmos uns dos outros, ao zelarmos pela vida de santidade um do outro, ao ajudarmos um ao outro, a obedecermos a lei de Deus, a vivermos em pureza, ao perdoarmos um ao outro, ao exercermos a vida cristã em comunhão uns com os outros. Então, você precisa de um relacionamento real com Deus, mas você precisa também de um relacionamento real com a sua igreja, com o corpo. Terceiro, devemos ter reverência diante do Senhor. E essa reverência leva à obediência. A lei do Senhor é clara. A lei do Senhor está aí disponível para que você possa lê-la. E dominicalmente você escuta a exposição dela. Mas eu não posso obedecer a lei do Senhor por você, e você não pode obedecer a lei do Senhor por mim. Posso te incentivar, você pode me incentivar, mas essa é uma ação que depende de você. Disposição para viver em reverência diante do Senhor, vivendo obedientemente diante de Deus. E por último, descanse na provisão do Senhor. Ele provê tudo aquilo que você necessita. E talvez aqui seja importante pensarmos, ele não provê tudo aquilo que você quer ou deseja. Ele provê aquilo que você necessita. E você necessitava de expiação. E Deus proveu. Deus providenciou o cordeiro sacrificial. E derramou o seu sangue. E deu a sua vida. Para que você tivesse livre acesso à presença de Deus. Para que você pudesse descansar sabendo quem é o seu Deus e o que Ele tem feito. Então lembre-se disso. Descanse na provisão do Senhor. É Ele quem te sustenta. Nós vamos nos colocar em pé agora e nos lembrarmos da obra de Cristo. Nos lembrarmos daquilo que o Cordeiro Santo fez por nós. E logo em seguida nós celebraremos juntos a ceia do Senhor.